igreja, culto especial, muita gente viajando, feriadão gigantesco desse é raro. Também viajei, mas fiz questão de voltar porque, como eu falei, todo culto é especial, mas tem um culto no ano onde a gente para lembrar e comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. E é algo que acaba que a gente tanto repetir ressurreição, 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 né? Jesus venceu a morte, ressurreição, e acaba que acaba se tornando algo meio que comum, e acaba que se torna algo que a gente não atenta muitas vezes mais à profundidade disso, que é óbvio que a gente não fala apenas de ressurreição no culto de Páscoa, a gente fala sobre isso porque a ressurreição é a base da nossa fé. A ressurreição é a base daquilo que a gente acredita. E nessa noite, dentre vários assuntos que a gente poderia falar sobre ressurreição, sobre a Páscoa, sobre o Pessah, enfim, é um tema vasto, gigantesco. A gente poderia estar fazendo uma sequência de cultos há meses para chegar no culto de hoje. Então a gente pode tratar de muita coisa, de muito assunto, de muitos detalhes, são muitos detalhes sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo. Mas hoje nós vamos tratar de um específico. Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus precisou morrer? É algo que, igreja, a gente vem culto após culto, a gente vai para a célula, a gente vem para as reuniões na igreja, e a gente precisa, e espero que vocês estejam fazendo isso, focar na palavra, porque tempos de dificuldade, de lutas na igreja é normal, meu irmão, todo mundo tem tempo bom e tempo ruim, tem hora que o furacão vem e balança a igreja que eu digo, a igreja como um todo. E você percebe que aqueles que ficam firmes, aqueles que não olham para os ventos, aqueles que conseguem enfrentar, mesmo com dificuldade, mas conseguem enfrentar os tempos de dificuldade, são os que estão firmes na palavra. São os que estão olhando para Jesus. Então esses não ficam em dúvida, não ficam... O cara permanece firme, mesmo com medo, com ansiedade. E é algo, igreja, Bola de Neve João Pessoa, que eu tenho orado, que eu tenho buscado, a gente tem que entender o que a gente vem fazer aqui. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. A gente tem que conhecer Jesus Cristo, amém? A gente não pode ser frequentador de culto, simplesmente vir no domingo e desencargo de consciência e relaxar para que dê sorte para a semana. Afinal de contas, eu fui ao culto. Então isso muitas vezes não faz muito sucesso. E a gente tem que passar a mergulhar profundamente na palavra. A gente tem um ministério de estudo da palavra que a gente está reformulando. Em breve a gente vai vir com novidades aí, que é o Mergulhando na Palavra, num novo formato, com novos temas e assim por diante. Mas, como pastor dessa igreja, eu quero te desafiar a conhecer a palavra de Deus. Eu quero te desafiar a mergulhar na palavra de Deus, a conhecer a Bíblia. Porque isso daqui é o nosso manual de sobrevivência, amém? Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa está aqui. E muitos dos temas que a gente poderia falar nessa noite a respeito da Páscoa, muito dos temas que nós poderíamos aprofundar, e algo que Deus vinha me ministrando no coração e a gente acaba passando desapercebido, e fala, Jesus morreu por mim, aleluia, glória a Deus, e festeja, e canta, e pula. Mas por que ele morreu por mim? Mas por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Poderia trazer uma palavra para emocionar vocês aqui e sair chorando. Mas essa palavra tem que mudar a tua vida, tem que mudar a tua vida. Você tem que saber por que você está aqui. Você tem que saber por que Jesus é o teu Senhor. Você tem que saber por que Jesus e não João. Porque Jesus e não Paulo foi sacrificado. Você tem que saber por que ele foi sacrificado. Porque senão a gente só se emociona e come chocolate na Páscoa e acabou. E não tem problema nenhum comer chocolate, fica à vontade, tá?
Tem problema nenhum. Só vai treinar amanhã. Né, Vênia, né, Débora? Vão treinar, porque senão... Mas você tem que saber o porquê disso. E não tem problema a gente fazer as apresentações quando nós mudarmos para um prédio maior e assim por diante. A gente ter a semana da Páscoa, do Pessah, fazer teatro, fazer... É bênção, mas... A gente tem que estar firmado na palavra. Por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que morrer por nós naquela cruz? Vamos dar uma mergulhada na palavra? Abre tua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ei, espelho, já nasce, hein? Glória a Deus. A gente está falando tanto de sacrifício, eu lembrei agora. O Flamengo vem jogar aqui semana que vem. Os caras botaram 400 conto o ingresso. Misericórdia. Isso é sacrifício. Ei, Jesus, vai pagar, Léo, nosso? Bora. Vai todos os meus filhos e todos os seus filhos. Misericórdia, dá mais de 3 mil reais, né? Melhor pagar uma assinatura e assistir, e assar uma carne, né? A gente já vai lá dia 28 no Rio, né? Se Deus quiser. Queridos, abriram suas Bíblias, Romanos capítulo 5. Quem achou diz amém. Versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir, Jesus Cristo. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, repete comigo, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Repete comigo, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio, única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui. Cara, a carta de Romanos é uma carta fantástica. Nós vamos parar para estudar essa carta. E ele deixa claro quem é esse outro homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo, através do pecado, através da falha, através do erro de um homem, Adão, o pecado começou a tomar conta do mundo. Satanás teve autoridade para reinar no mundo, mas através de um outro homem viria a graça. E o que é a graça? O favor imerecido de Deus, que nós recebemos sem fazer nada, sem merecermos. E ele envia seu único filho, ele envia Jesus Cristo para refazer, para cobrir o erro do pecado do homem. Igreja, num dia como hoje, aconteceu o fato mais importante da fé cristã, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Ele venceu a morte.
Isso é algo que a gente muitas vezes fica, cara, ele venceu a morte. Isso é muito profundo. Isso é muito sério. Isso é algo que não é normal. A gente não pode encarar como Jesus venceu a morte. Ele simplesmente mudou a história. Algo que dominava o mundo, Jesus venceu a morte. Se nós temos uma certeza, como no mundo se fala, é que todos iremos morrer, amém? A não ser que Jesus volte e sejamos arrebatados antes da nossa morte. Mas a morte é um destino de todos. E simplesmente surge um homem que vence a morte. Jesus Cristo. Atos 2:24 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Olha o poder que está sobre esse homem, Jesus. A morte não pode o deter, a morte não pode o segurar, a morte não pode o reter. Ele venceu a morte. Se Jesus não ressuscita a igreja, tudo que ele pregou cairia por água abaixo. A base da nossa fé como cristãos, daqueles que seguem a Cristo, daqueles que vivem a palavra de Deus, é a ressurreição. Se ele não ressuscita, tudo que ele tinha pregado cairia por água abaixo. Seria mais um pregador se dizendo Deus, se falando filho de Deus, como vários outros. Se você for no túmulo de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, desses homens aí que fundaram religiões e etc., que se diziam enviados de Deus, ou se diziam o próprio Deus, todos eles estão lá enterrados. Você vai encontrar os restos mortais deles lá. Os ossos deles estão lá. Você pode visitar esses túmulos, mas se você for em Jerusalém, no Jardim do Túmulo, como nós tivemos a oportunidade de ir lá em Israel, para mim, creio que para a gente que foi, né, Ravi? Formiga. É o lugar mais marcante, cara. É o lugar mais marcante. A gente entra numa, tipo uma caverna, que é o túmulo dele, escavada numa montanha. E simplesmente não tem nada lá. A gente entra na caverna. A gente entra no túmulo, dá para você ficar de pé lá. E tem uma plaquinha em inglês simples, de madeira, feita à mão, dizendo: ele não está, em inglês, para que todos entendam, ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso é muito forte, velho. Isso é muito forte, igreja. O túmulo está vazio. Jesus Cristo está vivo. E não é que ele é um fantasma, vai reencarnar alguma coisa. Ele está vivo. Quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias lá com a rapaziada, assou carne, fez churrasco, conversou. Mais de 500 pessoas viram Jesus. Relatos. E essa é a base da nossa fé, igreja. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Mas por que ele teve que morrer? Você já se perguntou por que Jesus teve que passar por isso? Por que Jesus teve que morrer? Por que ele teve que ser humilhado? Teve que apanhar? Sendo ele filho de Deus, sendo ele o próprio Deus, qual a necessidade de passar por tudo isso de maneira inocente? Poderia passar aqui dias falando sobre esse assunto, mas a gente vai de forma resumida falar nessa noite aqui sobre o plano de salvação de Deus. O plano de redenção que o Senhor criou para dar ao homem, eu e você,
a oportunidade da vida eterna novamente. E que tem como ponto alto e principal a ressurreição de Jesus Cristo. Como Paulo fala lá em Romanos, por um homem o pecado entrou no mundo. E esse primeiro homem ao qual Paulo se refere é Adão. Porque o plano inicial de Deus, ele fez o Éden, ele fez o jardim, e era o homem morar ali, viver ali em paz, como na eternidade, sem doença, sem dor, sem choro, sem lágrima. Todo dia Deus ia lá no final da tarde trocar uma ideia com eles. Aquela era a ideia de Deus, mas o homem foi enganado pelo diabo. O homem foi enganado pela serpente. E a partir daí, aquilo que era puro, aquilo que era eterno, aquilo que era perfeito, o pecado onde entrou, destruiu tudo. Por conta de Adão e Eva. E aí na eternidade, a gente vai fazer aquela fila para trocar uma ideia com eles. Porque, bicho, por conta de que fruto foi que eles morreram? Que eles caíram no pecado? Quem sabe qual foi o fruto? Tá vendo como a gente precisa de Bíblia? As pessoas ensinaram pra gente desenhando, botando maçã. Não existe maçã na Bíblia. Por isso que quem é da casa nem respondeu mais, porque já sabe que essa pergunta eu já faço há anos. Na Bíblia não tem maçã. Tá vendo a importância de ler a Bíblia? Senão as pessoas vão te enganar. Esse é um engano besta. Mas a partir daí as pessoas podem falar qualquer coisa e você jurar que está na Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia fala sobre o fruto. Então, Adão e Eva pisam na bola. Gênesis 3, capítulo 1 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu. Está vendo? Não foi maçã nenhuma. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: ele disse: aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. Com dor dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele o governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e a sua mulher até aqui. Então, mulherada, você sente dor no parto, aquela dor louca, é por conta de Adão e Eva, a culpa foi deles. Deus deixa bem claro aqui. Então o parto seria um parto tranquilo,
O homem não precisaria se preocupar em estar escolhendo o que comer, porque não teriam ervas daninhas. Então, por conta do pecado, o mundo todo foi afetado, inclusive o homem. A gente vê aqui a origem do pecado no mundo. E esse foi o motivo de Satanás, a partir de então, passar a ter a autoridade para influenciar a humanidade e a ter poder no mundo. Até então ele não poderia fazer nada. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A porta para o pecado entrar no mundo foi aberta. Igreja, por conta do pecado do homem, o diabo teve o direito legal de dominar o mundo e de dominar o homem. E nós precisamos atentar a algo aqui. Que legalidade foi essa? No mundo jurídico, há contratos que não são morais. Há contratos que não são éticos, mas são legais. Por exemplo, vai depender muitas vezes da maneira que a pessoa agir. Você vai comprar um carro financiado. Aí lá tem um contrato de financiamento. Várias folhas, várias cláusulas, aqueles números, aquelas letras pequenas, igual do celular. Você aceita tudo no celular, no computador sem ler, porque aquelas letras pequenininhas e páginas de contrato. Qual é a maneira correta? Eu também, além de pastorear a igreja, sou bancário. É você explicar ao cliente o que ele está assinando. O que ele vai assinar. Antes de assinar, você precisa explicar ao cliente. Você precisa falar, ó, isso aqui, se você não fizer assim, assado. Por mais que o contrato seja gigante, esse é o papel ético e moral de quem está prestando esse serviço. Você tem que explicar. Mas na maioria das vezes, o que acontece? O cara dá o contrato, assina lá e vai-se embora. Mas você, como aquele que está prestando o serviço, deveria parar e falar, não, leia, para que depois você não tenha problema, leia. Esse é o nosso papel. Mas apesar da pessoa não ler, e muitas vezes a gente jogar o contrato lá e a pessoa assinar de qualquer maneira, ele não está assinando de forma ética e moral. Não estamos agindo assim. Mas, de maneira legal, o contrato é válido. Amém? Vocês estão entendendo? Apesar de que a pessoa não leu o contrato, ela assinou. Aí ela está assumindo a responsabilidade. Então, não foi de uma maneira ética e moral que esse contrato foi assinado, mas sim de uma maneira legal. Então, Satanás enganou o homem lá no Jardim do Éden. Ele não foi ético nem moral. Mas por conta do homem ter cometido o pecado, agora de forma legal, ele tem autoridade sim sobre o homem e sobre o mundo. O homem deu a legalidade por conta do pecado para Satanás agir. Por isso, se você peca, se você erra, se você não se ajusta, você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida. Você está dando legalidade, espaço e autoridade através do pecado para o inimigo agir na sua vida. E é aqui que começa o plano de salvação de Deus. É aqui que começa o plano de resgate, de redenção de Deus para salvar o homem novamente. Lá em Adão e Eva, no texto de Gênesis 3, a gente vê o homem pecando, mas lá no final, vocês viram, em Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupa de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Se ele vestiu Adão e Eva, que estavam envergonhados por conta do pecado, estavam se escondendo de Deus por conta do pecado, e ele pega pele de animal para vestir eles, é porque ele estava encobrindo a vergonha, o pecado deles. Para isso, Deus teve que sacrificar um animal. Então esse é um primeiro sacrifício que a gente vê na Bíblia, onde Deus sacrifica um animal, provavelmente um cordeiro, para cobrir o pecado do homem. Literalmente, para que eles não andassem nus, porque quando a gente peca, a gente está nu, a gente está envergonhado diante de Deus, e Deus mata um animal e cobre o homem, e aí está o primeiro sacrifício. É o primeiro sacrifício da história, e a partir de então, assim se estabelece a maneira de, que depois é oficializado lá em Levítico, em você cobrir
quando se arrepende do seu pecado, é fazer um sacrifício de animal. É derramamento de sangue. Quando o povo de Israel é liberto do cativeiro no Egito, acontece a primeira Páscoa, o Pessá dos judeus, que é a primeira Páscoa da Bíblia. Quando eles são libertos lá, que tem a 10ª praga, que Deus fala, eu vou mandar o anjo da morte. Para que você não morra, para que você seja salvo, é preciso que você pegue um cordeiro, um animal sem defeito, mate esse animal, um cordeiro inocente, passe nos umbrais da sua porta, da sua casa, o sangue do cordeiro, porque onde o sangue do cordeiro inocente e puro e sem pecado estiver, não haverá morte. E aí, Pessá, que significa passar por cima, representa a libertação do povo de Israel do Egito. E essa é a primeira Páscoa, que é comemorada já há uma semana em Israel. Então, isso tudo já apontava para onde? Para a Páscoa cristã, para Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro que nos libertou e que nos salvou na Páscoa. O Cordeiro inocente, sem falhas. O sacrifício de Jesus foi do Cordeiro inocente, sem defeito. E por meio do sangue, aquele que nos dá a vida, onde está a vida, o povo é liberto do pecado. Então, começa ali Adão e Eva já o sacrifício, e Deus mostrando, todas as vezes que vocês pecarem a partir de agora, lá em Levítico ele estabelece, quando o povo sai do Egito, a partir de agora, para a remissão dos pecados, é preciso que você leve a Jerusalém, um animal, uma vez por ano, e lá você vai matar esse animal, normalmente o cordeiro, e esse cordeiro vai limpar, vai cobrir o seu pecado. Então começa aqui a questão da crucificação, do sacrifício. O homem pecou, Deus ensinou, tem que derramar sangue agora. Tem que ter um sacrifício para que esse pecado seja coberto. Hebreus 9:22 diz, de fato, segundo a lei, quando todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Só que todos os anos essas pessoas tinham que voltar a Jerusalém, levar um animal, matar esse animal para cobrir os seus pecados. E isso ficava, todos os anos eles voltavam e matavam um animal para cobrir os seus pecados em arrependimento. Então a gente vê que, apesar de haver sacrifício para cobrir o pecado do homem, Satanás continuava a dominar o mundo, e a morte ainda era uma realidade e era definitiva. Então, além de o seu pecado ser coberto através de um sacrifício de animal, através de um sangue, a morte tinha total poder. Quem morria naquele tempo, acabou. Já era, não tinha esperança de uma nova. Não, os caras falavam, cara, e agora? Acabou, a morte tinha poder no mundo. Morreu, acabou. Lembram que eu falei que o diabo teve uma autorização legal? Não foi moral, não foi ética, mas uma autorização legal para influenciar a humanidade por conta do pecado. Então, a partir de então, os sacrifícios eram feitos, e os homens se arrependiam e matavam os animais, e se arrependiam e voltava todo ano, e assim por diante, nunca acabava esse ciclo. E então Deus precisa agir de forma legal também, para tomar de volta essa escrita da mão do diabo. Porque ali se quebrou em Adão e Eva um princípio espiritual. O pecado entrou por conta de uma quebra de um princípio espiritual. Então, de uma outra maneira, a partir de viver um princípio espiritual, Deus tomaria de volta essa escrita que estava na mão do diabo. O poder da morte. E Deus cria o plano de redenção. Não adiantava mais sacrifício de animais, sacrifícios temporários, que não tirava o poder da morte, nem restabelecia o reino de Deus como deveria ser. Agora era preciso um sacrifício definitivo. Quantos séculos e séculos o homem ficou matando animais, matando animais, matando animais, e aquilo não era definitivo, e aquilo não tirou o poder da morte. Era preciso vencer o poder da morte. E o que Deus faz? Envia seu único filho,
Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, para que morresse por todos nós pecadores. O sacrifício perfeito e definitivo. Então, o sacrifício que era preciso, Jesus enviou o seu Filho para um sacrifício definitivo. Agora não precisava mais animais. Agora não precisava ficar indo a Jerusalém todos os anos. Agora não precisava simplesmente cobrir o pecado. Agora os pecados serão perdoados definitivamente. O sacrifício perfeito foi Jesus na cruz. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Agora está começando a fazer sentido por que Jesus precisou ser sacrificado. Imagina se Jesus não vem ao mundo como homem, ele sendo Deus. Imagina ele não sendo sacrificado, ele fugindo da cruz, como a galera queria, e não morrendo. A morte continuaria tendo poder. E a gente sacrificando animais e os pecados sem um perdão definitivo. E o mundo estaria, sabe como? Estaria como nos tempos de Noé, onde Deus ficou tão revoltado com as pessoas naquele tempo, que mandou o dilúvio, achando justo só Noé, e falou: cara, através de Noé eu vou reconstruir e vou recomeçar a humanidade. De tão esculhambado que o negócio estava. Então, se Jesus não morre naquela cruz, se Jesus não é sacrificado, se hoje você está achando um negócio esculhambado, imagina como não estaria sem Jesus. Sem o sacrifício definitivo e perfeito, nós estaríamos ali matando animais e nada, e falando: cara, morreu, acabou. Mas através do sacrifício da cruz, por mim e por você, agora nós temos a esperança da eternidade. O plano de salvação de Deus foi concluído através de Jesus. Onde nós estávamos perdidos, sem esperança, não havia salvação para um povo pecador como nós. Íamos simplesmente nos conformar com esse mundo, e aqui está bom. Agora a vida triunfa sobre a morte. Jesus, Yeshua, seu nome original, significa salvação. Romanos 5,6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu e você. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez até tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. O sacrifício na cruz foi para nos salvar. E não salvar simplesmente para esse mundo agora, para nos arrependermos do pecado, é para a eternidade. Para a eternidade. Aqui é simplesmente uma passagem. Aqui é simplesmente um pequeno tempo. Só que antes de Jesus, do sacrifício definitivo, aqui era o ponto final. Mas a partir de agora a gente tem a eternidade. A gente tem a esperança do novo. A gente tem a esperança do lugar sem dor, sem choro, onde passaremos a eternidade ao lado dele. Foi por isso que Jesus precisou morrer. Por mim e por você. Sem merecermos. Porque não há nada, animal algum, que nós pudéssemos matar que garantiria a nossa salvação. Mais que perdão de pecados, é a nossa salvação. É a salvação
das nossas almas. Não é simplesmente morrer e acabou. Agora nós temos a eternidade. A eternidade. Quem morreria de forma inocente no lugar de pessoas culpadas? A palavra diz aqui, como a gente leu agora, se morrer por um justo já é complicado, imagina para morrer por um pecador como nós. Muitas vezes a gente não quer nem conversar com o irmão. Muitas vezes a gente quer saber porque o cara vacilou, porque o cara pisou na bola. Imagina dar a sua própria vida por isso. Jesus fez isso por mim e por você. Nós não somos merecedores nem um pouco. Porque quem era para estar ali era a gente. E vocês lembram daquele contrato imoral, mas legal, que o diabo tinha conseguido por conta do pecado do homem? Ele tinha legalidade, ele tem um contrato. Por conta do pecado, toda vez que você peca, você está assinando o contrato ali falando, não quero mais Jesus, quero voltar para o domínio do outro. Olha o que Colossenses 2 diz, Colossenses 2,6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou repetir. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados justamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, então se está em pecado, está morto. Se vocês estavam mortos no seu pecado e na incircuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando, atenção, cancelando a escrita de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus, aplaudam a Jesus. Eu não sei se vocês entenderam, mas igreja, é muito forte, é muito poderoso. Olha o que Paulo diz no versículo 14, cancelando a escrita de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês, que quando Adão e Eva pecaram, ali foi assinado espiritualmente um contrato legal, dando autoridade, por conta do pecado, ao diabo para reinar sobre o homem e o mundo. Amém? Vocês lembram disso? Jesus lá na cruz, ele pega esse contrato e faz assim, ó. Ele rasga o contrato na cruz. E sabe por que a palavra de Deus diz que ele prega na cruz essa escrita de dívida minha e sua? Porque quando as pessoas eram crucificadas no mundo greco-romano, a crucificação era a pena mais pesada que existia naquele tempo para os piores bandidos, para os piores criminosos, para as piores pessoas. Por isso que crucificaram Jesus. Eles queriam humilhar Jesus. E o que eles colocaram naquela placa? Que está escrito INRI, lá a sigla INRI, Jesus, Rei dos Judeus. Que esse era o crime pelo qual ele estava sendo castigado na cruz.
Só que Paulo está dizendo aqui na palavra de Deus o seguinte: não é só aquela placa. Lá na cruz também tinha mentiroso, adúltero, adúltera, ladrão, drogado. A minha e a sua placa estavam naquela cruz. Por isso que a palavra de Deus diz: foi pregado na cruz. A dívida, a escrita, o pecado que nos acusavam, ladrão, mentiroso, adúltero, fraco. Essa placa estava lá, eram os nossos pecados naquela cruz. E por conta disso, Ele levando os nossos pecados, as nossas dívidas, Ele rasgou todas na cruz. Por conta disso, Ele despojou, humilhou, venceu, derrubou, quebrou, destruiu todos os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Aquele contrato que Adão e Eva assinou, através do pecado, o contrato que nós assinamos com o diabo através do nosso pecado, foi rasgado na cruz. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que Ele morreu por mim e por você. A nossa placa do nosso pecado está lá, na cruz, para envergonhar o diabo. Por isso que Paulo diz que as nossas dívidas foram fixadas, pregadas na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Aquilo que era para nós, Ele levou. Isaías 53:1 diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por conta das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi por isso que Jesus morreu por mim e por você. Foi por isso que Jesus precisou ser sacrificado naquela cruz. Se nós temos paz, se nós temos vida, se nós temos esperança e a vida eterna, é porque Ele levou sobre si as nossas dores. As dores que Ele levou, a humilhação que Ele passou, foi para nos trazer paz. Foi para nos trazer esperança. Foi para nos trazer uma oportunidade de uma nova história e de uma nova vida. Jesus foi o sacrifício perfeito e definitivo. E a Bíblia toda aponta para isso. Em nenhum momento aqui vocês, não sei se vocês perceberam, eu li algum trecho sobre a crucificação, não li nada até aqui. Você vê que a Bíblia toda aponta, eu li Antigo Testamento, li Novo Testamento, a Bíblia toda aponta para o sacrifício de Jesus. Sinto um ambiente de perdão. Sinto um ambiente de perdão. Deus está te perdoando. Onde Ele encontra um coração arrependido, Ele está te perdoando. Ele morreu naquela cruz para que teu coração tivesse apertado exatamente agora, e você falando: me perdoa, Jesus. Foi eu quem te preguei naquela cruz. A culpa do Senhor ter tido se tornado um homem, ter que se tornar um homem, morrer e sofrer, foi minha.
João 1:29 diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por mim e por você. Que essa data não seja mais simplesmente Jesus morreu e ressuscitou. Entenda por que ele teve que morrer. E a culpa é nossa. Mas Deus, do alto da sua graça, da sua misericórdia, criou um plano e falou: não vou deixar eles desarraigados, não vou deixar eles sozinhos, não vou abandoná-los, eu vou dar um jeito de trazê-los de volta para mim. E Deus envia Jesus, que traz a verdade, que traz a palavra, que traz a esperança, que traz a vida, para aquele que está com a família destruída agora, para aquele que está com os filhos enfiado nas drogas agora, para o casamento que está destruído, para você que está enfrentando um problema de saúde, eu não sei qual é, há esperança agora. Jesus morreu naquela cruz por isso. Foi por isso, para nos trazer a esperança, a paz de volta. Jesus em nenhum momento da sua história perdeu o foco da sua missão, nos reconectar ao Pai, nos dar vida. Não despreze mais o sacrifício da cruz. A Bíblia toda gira em torno disso. A Bíblia toda gira em torno disso. Inclusive antes de morrer, lá na cruz, Jesus diz assim, Lucas 12:44. Já era quase meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus chamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Ele repete palavras que Davi falou no Salmo 31, depois você lê em casa, quando ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa palavra entrego no hebraico significa, dentre alguns significados, depositar algo esperando de volta o resultado disso. Vamos lá. Vamos dizer que você tem um dinheiro e você quer investir. Quando você aplica no mercado financeiro, na bolsa de valores e assim por diante, você compra um bem, você está pegando o seu dinheiro, está investindo o seu dinheiro, esperando ter um lucro de volta. Amém? Amém? Esse é o princípio do investimento. Você investe esperando obter lucro, juros, correções monetárias. Então você aplica lá 10 mil reais e espera ter um lucro lá de qualquer coisa acima de 10 mil reais. Então você aplica esperando algo de volta. E esse é o princípio dessa palavra, quando diz que quando Jesus olha para Deus e fala: eu entrego o meu espírito em tuas mãos. O que Jesus está querendo falar aqui? Ele está falando, lá na cruz do Calvário, antes de morrer: Pai, em tuas mãos eu deposito o meu espírito. Ou seja, eu estou entregando o meu espírito, Senhor, esperando em volta a algo, em troca a algo. Eu estou entregando o meu espírito, eu estou entregando a minha vida, esperando de volta as almas dos perdidos. Ele investiu a sua vida. Ele investiu a sua vida, ele investiu o seu espírito. Ele investiu tudo o que ele era, esperando de volta, em troca, a minha e a tua salvação. Esse foi o maior investimento da história. Não desvalorize isso que Jesus fez por você. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós recebemos isso de graça, através do sacrifício. Jesus é a redenção de Deus para os nossos pecados. Jesus na cruz do Calvário reverteu o que Adão tinha feito no jardim do Éden. Foi revertido na cruz. Foi rasgado na cruz o contrato assinado com o diabo no jardim do Éden. E essa mesma obra de redenção, por conta do sacrifício na cruz, acontece nas nossas vidas também. Nós, como pecadores, somos salvos quando reconhecemos e aceitamos o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Essa é a nossa salvação. Não adianta você achar bonito, não adianta você achar legal, não adianta você chorar. Não adianta você pintar com seu filho na tarefa da Páscoa a cruz, Jesus, se você não confia nele. Ele morreu por todos nós, mas
É preciso que você queira o resultado dessa morte. É preciso que você também queira o resultado daquele sacrifício na cruz. E como é que acontece isso? Aceitando Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Assinando um contrato agora com Jesus. Entregando a tua vida, a tua história a Ele. Falando, Jesus, já não sou mais eu, agora o Senhor vive em mim. Aquele contrato que foi assinado lá no Éden, está rasgado na cruz, mas a gente precisa valorizar e viver o que Jesus fez naquela cruz. Não adianta achar bonito, tem que segui-lo. Tem que caminhar com Ele. Tem que conhecer a palavra dEle. Não adianta vir no culto uma vez por ano, apenas na Páscoa. O convite que Ele te faz hoje é caminha comigo todos os dias. Faz valer a pena aquele sacrifício na cruz para a tua vida. Colha os resultados do sacrifício da cruz sobre a sua história, sobre a tua casa. Talvez aí dentro de você já esteja queimando, mas você não vê os resultados ainda, porque você ainda não entregou a sua vida a Ele. Você ainda não está vivendo os benefícios totais que o sacrifício na cruz dá a mim e a você, porque você ainda tem se segurado a assinar esse contrato com Ele. 1 Coríntios 15, 45 diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra, eu e você. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não tem como nós, com nossos pecados, com os nossos erros, com o nosso corpo carnal, herdarmos o reino. Versículo 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ele venceu a morte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? A morte não é mais o fim. A morte não é mais o fim. O que nós vivemos aqui é só um tempo de transição. A morte é o começo. A morte é o início da promessa. Não é mais o fim a morte. A morte agora é o começo. É como Adão, como Noé. O dilúvio parecia o fim. Na verdade era o começo de um novo tempo. Destruiu a humanidade, falou, acabou tudo, já era. Igual empatar com o Vasco ontem, que vergonha. Parece o fim, né, Rocinho? Parecia o fim, Noé, mas não, era o começo de um novo tempo. Agora, por conta do sacrifício de Jesus naquela cruz, a morte não é mais o fim, agora é o começo de um novo tempo. Porque Jesus venceu a morte. Por que Jesus precisou morrer?
Por isso, pelos nossos pecados, para que possamos ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Filipenses 2:5. Eu já estou quase terminando aqui, o louvor já pode subir. Filipenses 2:5 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecendo em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai, quando Jesus morre na cruz, Jesus mostra ser um homem, porque ele mostra ali toda a sua fragilidade de um homem, mas quando ressuscita, Jesus mostra que ele é Deus. Hebreus 9:11, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens, já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário de uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador, único e verdadeiro mediador, não há mais ninguém entre nós e Deus, da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário contestar a morte de quem o fez. Porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira alguma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todo o povo, todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã tingida, escarlate, sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia todos os anos, no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por você, sem merecermos. Por conta dos nossos pecados foram pregados na cruz. E lá ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas a palavra de Deus ressalta algo ainda maior, algo ainda mais poderoso. Ele está voltando. Ele está voltando. Se você crê que ele nasceu,
se você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz, se você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia, creia e aguarde, porque Jesus está voltando. Não para tirar o pecado, como diz a palavra de Deus, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Você tem esperado por Cristo? Você tem entendido o sacrifício na cruz? Para poder esperar por Ele, você tem que entender o sacrifício da cruz. João 11:25 diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. Você crê que Ele veio e morreu pelos seus pecados? Você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Você crê que Ele está voltando para te levar? Como eu falei, toda a Bíblia aponta para o sacrifício na cruz. Toda a Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o sacrifício na cruz. Essa é a base da nossa fé. Essa é a essência da nossa fé, o sacrifício na cruz e a ressurreição de Cristo. Olha o que diz Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1:17, ao vê-lo caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está voltando, igreja. Ele morreu por mim e por você. E a essência da nossa fé é o sacrifício na cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas Ele está voltando também. 2 Timóteo 1:10 diz: é manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. São as boas novas que Jesus traz para a gente. São os evangelhos, a novidade de vida para nós. O que Jesus nos ensina aqui na palavra dele. E olha o que essa palavra, olha o que as novidades de vida, o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela traz à luz a imortalidade mediante o evangelho. Jesus deixou, você está na escuridão, você está sentindo dor, você está se sentindo morto. Está aqui o que traz imortalidade e traz à luz a sua vida. A palavra de Deus. A palavra de Deus. 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nós somos agora imortais. Nós temos a vida eterna. A carne até perece, mas nós continuaremos pela eternidade, por conta do sacrifício naquela cruz. Por que Jesus precisou morrer? Olha o motivo de Jesus ter morrido naquela cruz por mim e por você. Olha o que Ele traz para as nossas vidas. Traz a eternidade, traz a luz, traz a paz, traz o recomeço, traz o perdão dos pecados que jamais conseguiríamos de outra maneira. E Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo está apenas para esse mundo, em ter um carro legal, em ter um trabalho bacana, em fazer viagens maravilhosas, nós somos os mais infelizes deste mundo. Pode ter o dinheiro que for, se a tua esperança em Jesus está simplesmente em viver bacana nesse mundo, não tem problema em você querer viver bacana nesse mundo. Mas, se o teu alvo e a tua esperança está totalmente nisso, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Porque é um grão de areia no meio do oceano, uma gota d'água no meio do oceano. A vida que nós vivemos nesse mundo, ele tem muito mais. Imagina você num drone vendo a cidade de cima. Você aqui, a gente está vendo que os olhos humanos alcançam aqui ao nosso redor. De cima você tem uma outra perspectiva. Imagina Deus olhando de outra perspectiva lá do alto, falando: poxa, Ele vive uma gota d'água no oceano. Se Ele pudesse ver o oceano que eu tenho para Ele. A eternidade
para nós, igreja, é muito louco pensar nisso, porque a nossa mente humana não concebe a eternidade. Por isso que diz que o corpo vai ter que mudar, a mente vai ter que mudar, de corruptível, que apesar de nós nos arrependermos dos nossos pecados, nosso corpo é corruptível, nossa mente é corruptível. A gente vive nesse mundo assim. Então o que nós entendemos por vida, é isso aqui que nós enxergamos e vivemos. A gente não consegue conceber o que é a eternidade. Mas Deus fala de uma maneira na palavra dele, Jesus trata disso. Jesus veio morrer na cruz, cara. Ser humilhado na cruz, para nos conectar, não só perdoar os nossos pecados, mas nos conectar à eternidade. Imagina o que não significa isso. A nossa mente é muito limitada para entender isso. E por fim, Apocalipse 1:4. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem como as nuvens, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Jesus precisou morrer para nos dar vida, e ressuscitou, para mostrar que aquele homem que morreu na cruz, era o próprio Deus. Ele venceu a morte, para nos dar a vida eterna. E Jesus está voltando. E Jesus está voltando. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Você vê que falamos de Jesus sem ler o texto da crucificação dele. Falamos do sacrifício da cruz sem simplesmente parar para lermos o texto específico, porque toda a palavra aponta para esse sacrifício, aponta para a ressurreição de Jesus. E é por isso que estamos aqui nessa noite, igreja, nos arrependendo dos nossos pecados, colocando diante dele a nossa fé, a nossa esperança da vida eterna, tentando entender no nosso espírito, Senhor, o que é isso que o Senhor tem para nós. Mas independente de entender ou não, nós confiamos na tua palavra. Por isso essa é uma noite onde Deus quer que você se reconcilie com ele. A parte dele, ele já fez lá na cruz. Ele deu o seu único filho, derramou o sangue inocente pela minha e pela tua vida. E o que ele espera de nós agora é que nós assinemos um contrato com ele. É tempo de vivermos o novo do Senhor, igreja. É tempo de vivermos a palavra de Deus. É tempo de vivermos e conhecermos a palavra de Deus. Não seja um crente, um cristão emocionado, que simplesmente vem ao culto como um desencargo de consciência. Você precisa conhecer Jesus verdadeiramente. E só se conhece Jesus através da palavra. E através da palavra nós temos intimidade, nós conhecemos quem é Jesus. Passe a viver uma vida íntima com Ele. Não simplesmente comemorando as datas festivas, mas mais que uma data festiva, Ele quer a tua vida. Ele quer a tua história. Ele morreu naquela cruz por isso, para nos dar vida, quebrando a aliança que foi feita lá em Adão com o pecado. Um sacrifício que nós jamais poderíamos fazer. Algo que jamais poderíamos fazer para conseguirmos o perdão dos nossos pecados. E além do perdão dos nossos pecados, o que nós poderíamos fazer para termos a vida eterna? Absolutamente nada. Como Paulo disse, nós somos os mais infelizes se simplesmente olhamos para a vida que temos nessa terra. Se simplesmente estamos buscando o perdão dos nossos pecados. Isso é importante, isso é um primeiro passo. Mas
Se o foco está simplesmente no perdão dos pecados e viver aqui nessa terra, somos os mais infelizes. Há uma eternidade pela frente. Há uma eternidade pela frente. Por isso, eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Quer dar esse primeiro passo? E qual é o primeiro passo, pastor? É entregar sua vida a Jesus. Fazer uma oração reconhecendo que Ele é o teu Senhor, teu Salvador, reconhecendo aquele sacrifício na cruz, entregando a tua vida a Jesus. Por isso, quero pedir que todos de olhos fechados, esse é um momento individual, esse é um momento particular entre você e Deus. Eu quero te convidar a levantar a tua mão, você que quer fazer essa oração comigo nesse momento, todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Glória a Deus, glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Se coloca de pé como um sinal para Deus, todos de olhos fechados. Você que quer entregar sua vida a Cristo nessa noite, que quer começar uma nova história com Ele, se coloca de pé no teu lugar. Não se intimide. Ele levou a vergonha na cruz. Ele pregou o meu nome e o teu naquela cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso não é um convencimento humano. Esse é um sinal para o Senhor. Aleluia. Você que quer fazer essa oração, coloca a tua mão no teu coração comigo. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço o Teu sacrifício na cruz. Eu entendo porque o Senhor morreu naquela cruz. Por isso, nessa noite, eu reconheço, Jesus, que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. És o Deus vivo, que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está voltando. Perdoa os meus pecados, perdoa o tempo que eu vivi distante de Ti. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas que entregaram suas vidas nessa noite a Ti, que entregaram suas histórias, que reconheceram, Pai, o sacrifício naquela cruz, Pai, nessa noite. Eu oro para que eles sejam corajosos, fortes, que o Teu Espírito Santo os encoraje a permanecer firme. Nós oramos declarando que eles fazem parte da família Bola de Neve João Pessoa, que estão debaixo da oração, da intercessão dessa igreja, e que em nome de Jesus nós vamos ajudá-los a conhecê-lo mais de Ti, a ter suas vidas transformadas por meio do poder da Tua palavra e do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu só quero fazer um pedido, você que fez essa oração hoje, ou você que nos visita, ou já veio outras vezes, ainda não deixou teu nome com o pessoal do Boas-Vindas, elas vão estar lá na saída da igreja para pegar o teu telefone, pegar o teu nome, o teu número de WhatsApp, para que a gente possa orar pela sua vida, te indicar uma célula, orar pela sua história, para que você possa caminhar conosco e assim ficar muito mais fácil essa caminhada com Cristo, amém? Não vai embora sem deixar os teus contatos com as meninas dos Boas-Vindas. Coloca de pé, vamos terminar esse culto adorando ao Senhor. Aleluia, foi por mim e por você. Nunca mais encare a Páscoa, o sacrifício da cruz da mesma maneira. Abra o teu coração para aquilo que Ele tem para a tua vida e para a tua história. Adore o Senhor, adore o Senhor. Salvador, teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Cessou seu respirar, em trevas você encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado.
pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Jesus venceu a morte. O Cordeiro venceu, igreja. E agora nós temos a garantia da vida eterna. Foi por mim e por você. Nunca mais esqueça do real motivo desse sacrifício, dele ter sofrido por mim e por você naquela cruz. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e Ele está voltando, e Ele está voltando. Se ajusta enquanto é tempo, se ajusta enquanto é tempo. Jesus está voltando. Levanta a mão do teu irmão bem alto, repete assim comigo: se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? O Senhor é o meu pastor, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará. Oremos juntos. Pai nós nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita bem alta. Faça valer sobre a sua vida o sacrifício naquela cruz, porque o sacrifício já vale. Ele ressuscitou, tudo está se cumprindo, mas para valer sobre a sua vida, você precisa fazer valer aceitando Jesus como teu Senhor, como teu Salvador e vivendo a palavra dele. Que a partir de agora o significado da Páscoa seja diferente sobre a sua vida, sobre a tua casa. Que você possa viver essa palavra, conhecer essa palavra, mergulhar mais profundo nessa palavra e caminhar verdadeiramente com Jesus Cristo, porque Ele está voltando. E como será que Ele vai te encontrar? Vai na paz. Que o Senhor te abençoe como servo e sacerdote do Deus vivo. Eu te abençoo para uma semana especial. Que você viva os frutos e tudo aquilo que significa o sacrifício daquela cruz sobre a sua vida. Em nome de Jesus, vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Quarta-feira tem cinema do Bolinha. Sábado tem Amo o Sertão. Deus te abençoe. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nada pode o vencer, nada pode o vencer. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nada pode o vencer, nada pode o vencer. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia.